Olá, hoje estamos começando mais um Nerdcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Arthur Gasparim, advogado criminal e ambiental, atuante há mais de 10 anos, aí, sócio da AG Advogados Associados. Olá, Arthur. Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite por estar participando do seu podcast. Gostei do nome, né? Nerdcast, bem criativo. Como você bem mencionou, eu sou advogado especialista na área de direito criminal e direito ambiental. Eu sempre falo, né? O direito criminal foi, ao longo da minha carreira como advogado, foi me levando para esse meio, e o direito ambiental é algo mais pessoal da faculdade, e essa preocupação com o meio ambiente, mas é uma área que hoje eu não atuo. Então, como a gente sempre fala, o carro-chefe do escritório é o direito criminal, onde nós atuamos, eu e minha equipe, e temos bastante resultado positivo. E eu sempre falo, né, que o advogado criminal, ele defende o direito, né, do cliente, o direito da pessoa, independente se ele é ou não culpado. A gente vê muito o julgamento da sociedade, das pessoas, nessa questão de às vezes você está defendendo algum bandido, alguma pessoa corrupta, que tenha cometido algum crime, mas eu sempre realço que a gente está defendendo o direito da pessoa, né, de um devido processo criminal, legal, né, de acordo com a lei, e não defendendo em si a pessoa, se moralmente ela é ou não culpada, se ela cometeu ou não um crime. Cabe isso a quem provar, né, ao Ministério Público, e a quem julgar, o juiz. E nós, advogados, cabemos a fazer a melhor defesa. Até porque muitas vezes a linha de defesa não é exatamente a inocência, a absolvição, né, mas sim uma pena menor, alguma coisa nesse sentido, né? Isso mesmo, a estratégia de defesa vai desde para uma absolvição, se não conseguir uma absolvição, né, por uma condenação com uma pena menor, né, de acordo com o caso que vem até o escritório. Doutor, na sua área, você pode explicar um pouco para a gente como que funciona tanto o seu trabalho como advogado, como o processo criminal em si? Então vamos lá, né? Normalmente, quando chega no escritório, né, o cliente, eu vou falar hoje, mencionar nessa parte criminal, né? E eu vou mencionar aqui alguns casos, e depois eu também vou estar mencionando a questão dos golpes, que hoje é o principal assunto que nós vamos estar conversando, né? Então, o trabalho, né, o que é o processo criminal, ele não começa, né, dependendo do crime. Eu vou citar um crime aqui, vamos lá, tráfico de drogas. Chega lá, o cliente ele é preso, né, chega a polícia, foi lá na casa dele, apresentou um mandado, foi preso em flagrante, tinha drogas dentro da casa dele, tudo. Chegou esse cliente no escritório. Estou dando um exemplo fictício, não vou chegar em detalhes se existia ou não o mandado, se estava de acordo com a polícia corretamente para ele estar entrando na casa desse indivíduo, mas chegou lá esse cliente para o escritório. O que nós fazemos, né? Primeiramente a gente faz o atendimento, vai ter acesso ao inquérito. E o inquérito não é um processo que está judicialmente. O inquérito, quem cuida é o delegado, né? Então o delegado vai estar cuidando dessa fase. O inquérito é a fase de investigação. Será investigado, né, toda essa parte, para ver se no relatório final do delegado, quando for encaminhado para o Ministério Público, né, o promotor ele vai ou não oferecer essa denúncia. Então, a nossa parte já começa nessa parte do inquérito. O advogado criminal ele pode fazer o acompanhamento. E já em delegacia pode ser ouvido tanto o seu cliente, né? Normalmente nós falamos para o cliente ficar em silêncio, né? E também sobre testemunhas, são colhidas as provas. O delegado ele pode estar intimando uma pessoa que pode ter visto o crime, uma pessoa envolvida, né, para estar testemunhando. E a partir de todas as provas produzidas, né, em muitos casos o advogado ele consegue fazer manifestação, ele consegue trazer no inquérito e ele consegue fazer com que o relatório final, né, do delegado às vezes seja para não dar continuidade nisso, que ele vê, né, que a pessoa envolvida ela não cometeu o crime, não tem a suspeita do crime. Então a nossa parte como advogado é também nessa parte do inquérito, que a gente fala que não é a parte processual ainda, que após o oferecimento da denúncia, né, antes dessa fase, já é muito importante. Porque muitas vezes, se o indivíduo lá, ele não tem um advogado que é especialista na área criminal, ou em muitos casos também a gente vê aqui a parte, né, o indivíduo, ele não tem uma condição financeira de estar arcando com o advogado, ele pode ter tanto o advogado sendo nomeado pelo Estado, né, que a gente fala que é o advogado dativo,
Tem muitos advogados nomeados pelo Estado que são bons, mas tem outros que não têm a devida especialização, né? E a gente fala dessa nomeação apenas após o oferecimento da denúncia. E dessa parte antes, é muito importante que você contrate um advogado especialista, porque em muitos casos você pode evitar de ter um oferecimento da denúncia e responder a um processo criminal. Então a gente já conseguiu em muitos casos evitar, instruir, apresentar provas de que a pessoa era inocente, que não cometeu aquele crime, e no relatório final do delegado não tinha indícios que ele cometeu determinado crime para que fosse depois, né, oferecido uma denúncia. E o que acontece? O promotor, quando ele analisa, né, todas as informações prestadas pelo delegado, quando ele acompanhou e verificou todo o inquérito ali, e pelo relatório final, ele vê que tem indícios, ele vai oferecer essa denúncia. E o oferecimento da denúncia é mais nada que você descrever todos os fatos, né, apresentar todas as provas e especificar o crime que a pessoa cometeu. E aí vem a segunda parte, que eu vejo que é muito importante, do advogado criminal, do papel do advogado, né, em si. Então, após o oferecimento da denúncia, abre-se o primeiro prazo para se fazer, que a gente fala que é a resposta à acusação, normalmente, quando a gente pega um determinado tipo de crime, mas é a primeira manifestação que você vai alegar ali preliminares, né, para ver se teve alguma preliminar ali, alguma nulidade que não foi respeitada, né, e nesse sentido, como estratégia de defesa, se não tiver nenhuma preliminar para você arguir em sede de defesa inicial ali pela manifestação, né, pela defesa de resposta à acusação ou defesa prévia. E se a gente for pro ECA, a gente já fala... É uma coisa mais técnica. É uma coisa mais técnica, é a primeira manifestação ali. E nesse sentido, após essa primeira manifestação, o juiz ele vai analisar, né? E o juiz ele não pode ter parcialidade, o juiz ele tem que ser imparcial. E não vou entrar muito a fundo disso, no que o advogado sofre, né, no processo criminal. E aí, nesse sentido, se ele vê que não teve nenhuma preliminar ali, nenhuma nulidade, né, ele vai dar a continuidade, vai ser marcada uma audiência de instrução, e aí é muito importante na audiência de instrução ter um advogado também preparado, porque na audiência de instrução vão ser ouvidas as partes, vão ser ouvidas as testemunhas que foram arroladas tanto pelo Ministério Público como pela defesa, né? Então tudo isso demanda tempo, demanda conhecimento técnico, demanda você preparar tanto o seu cliente, né, a pessoa envolvida, ali o acusado, como também as testemunhas. E depois disso, depois dessa audiência, né, que o Ministério também Público faz perguntas, a defesa também está fazendo perguntas, um depoimento extenso, dependendo do processo, vem ali as alegações finais. Então o Ministério Público apresenta as alegações finais, né, pela acusação, mas tem alguns casos que após a instrução o próprio Ministério Público pede absolvição, e se ele não pedir absolvição, né, ele pedir pela condenação ali pelo crime cometido, a gente apresenta também as alegações finais depois de toda essa instrução, para aí vem a sentença do juiz, né, ou por uma sentença condenatória ou por uma sentença de absolvição. E dessa sentença cabe recurso, e a gente sabe que tem muito chão pela frente, né? Mas em si, eu querendo trazer um pouco de uma forma mais clara de como que funciona essa questão, se você eventualmente receber uma intimação ou eventualmente cometer algum crime, né? Tem toda uma fase de investigação para depois ser oferecida uma denúncia. Então tem muita fase aí para se fazer uma boa defesa, né? Tanto na parte ali do inquérito como na parte do processo criminal mesmo, né? Para a gente ter uma resolução aí de uma melhor forma para o cliente. Seria isso. Bom, isso que esse resumo ali que o doutor deu do processo, né, dos processos em geral no criminal, né? Sim. Mas é interessante também explicar que muitas vezes o advogado não pega já no começo. Isso. E como é importante, né, a gente vê na prática, como é importante desde o começo o advogado já está desde a fase da investigação, porque muitas vezes a gente pega o processo em que lá na fase da delegacia, né, que a gente fala em investigação preliminar ali, né, a pessoa que virou réu, ela deu fez ali o depoimento dela em um sentido, e a gente poderia seguir na linha de defesa de outra forma, mas como a pessoa não tinha ali uma orientação, não tinha um advogado acompanhando ali na delegacia, que é direito de todos pela Constituição, né? Acaba ficando mais difícil muitas vezes fazer a defesa, né, doutor? Foi muito bem mencionado isso. Em muitos casos,
chega o cliente ou o familiar do cliente, que às vezes está preso, né? Eles não têm essa instrução. É fácil estar falando aqui, você está falando aqui que nós conhecemos, temos conhecimento técnico. Sim. Somos instruídos para isso, né? Mas as pessoas, a maioria em si, são leigas. Então, normalmente, quando acontece uma coisa, aí eu tenho que falar, o delegado ele tem conhecimento, ele se aproveita. Chega, a pessoa foi presa, a pessoa está sem acompanhamento do advogado na delegacia, a pessoa fala que não deve falar. Então, assim, muitas vezes ele tem que ficar em silêncio, muitas vezes ele tem acompanhamento do advogado, que ele vai ser instruído já na delegacia. Quando ele tiver o primeiro contato com o delegado, né, ele vai estar instruído, porque muitas vezes o depoimento ali, quando a gente pega o processo, que já foi oferecida a denúncia, que acontece em muitos casos, chegam muitos clientes, depois que passou toda essa parte do inquérito, já teve oferecimento da denúncia, e muitas vezes a gente tem que trabalhar na defesa de acordo com o que foi colhido na fase do inquérito. E isso às vezes não ajuda o cliente. Em alguns casos pode vir a questão da nulidade pelo direito da pessoa em permanecer em silêncio, mas é muito difícil hoje em dia acontecer isso. E muitas vezes até é alertado, né, pelo delegado, o senhor tem o direito de ficar em silêncio, mas você quer dar a sua versão agora? E daí a pessoa que não é advogado, né, que não tenha esse conhecimento, acaba falando ali, né? Tem caso já de também não falar nem do direito da pessoa, que tem direito de permanecer em silêncio, já chega perguntando, já chega pressionando. E o advogado ele tem que estar muito atento a isso, né? Para ver se não tem nenhuma nulidade ali. Só que eu adianto, está cada vez mais difícil os juízes, né, acolherem algum pedido ali de nulidade. Eles estão deixando o barco tocar. Hoje, a minha opinião jurídica às vezes não é a sua. Eu vejo que, infelizmente, a gente está vendo em muitos casos aí, o advogado criminal está sofrendo muito para defender o cliente. A gente está vendo muita parcialidade, né, em decisões que deveriam seguir a lei, né, e não estão sendo seguidas. E aí, eventualmente, vai para a fase de recurso, tudo, mas cada vez está mais difícil o papel do advogado criminal na defesa do cliente. Seria mais nesse sentido. É importante, assim, né, doutor, colocar que normalmente ninguém gosta de advogado, mas a nossa presença ali muitas vezes já faz uma diferença ali. Na delegacia, embora tenha ali um protocolo, né, para ser seguido pelo próprio Código de Processo Penal, né, que o doutor colocou, muitas vezes não é respeitado, e às vezes só o fato do advogado estar ali junto já é uma forma ainda que indireta, né, de ser seguido. Sim. A forma ali, né, o procedimento ali, o ritual, digamos assim, para muda, né? Respeitar os direitos. Você muda o posicionamento de um delegado, de um policial. Eu até brinco, né? Esses tempos chegou, né? Comentei só rapidamente essa questão do juiz, mas eles também precisam do advogado. E esses dias chegou um juiz precisando do meu trabalho. No final, o trabalho do advogado é muito importante e todos precisam. E saindo um pouco mas é até interessante falar, né, que hoje eu vou falar dessa questão de golpes, principalmente virtuais, saindo um pouco, independente da área, qual seja a área, né, se for criminal, de família, empresarial, hoje com as redes sociais, todo mundo pensa que é advogado, só dá um Google lá e pensa que sabe mais que o advogado. Olha, antecipando em qualquer que seja a área, qualquer que for a área, é sempre melhor você fazer com uma instrução do advogado do que pegar um Google e tentar fazer sozinho, que depois você vai consultar um advogado para tentar resolver o problema que você tentou fazer sozinho. Então isso E um advogado especialista na área, né, doutor? Especialista na área muitas também. vezes também, mas ele é advogado, mas é um advogado de uma área, por exemplo, sei lá, família, vai pegar alguma causa trabalhista. É um mundo à parte. Né? Eu sempre falo assim para os meus clientes, tem áreas que a gente tem que ter humildade de, olha, eu não tenho conhecimento técnico, vou encaminhar para algum colega de confiança. Mas, assim, cada um no seu quadrado, justamente, porque principalmente a área criminal, né, um grande exemplo, que a gente tem rituais próprios, né, a gente tem procedimentos próprios, prazos, enfim, e que se a gente não pega alguém que não é da área, realmente não vai saber da melhor forma trabalhar com aqueles instrumentos que a gente tem ali, né, doutor? Sim, isso mesmo. Uma outra pergunta, antes da gente entrar propriamente no nosso tema de hoje de golpes, qual seria um caso, assim, que o doutor possa contar pra gente aí, que marcou a sua profissão até agora? Vamos lá, né? Eu mencionei aqui no começo que o advogado criminal ele defende o direito. Mas eu, como um advogado criminal, eu tenho uma questão moral. E é a questão de educação. E antes de mencionar um caso em específico, eu gosto sempre de mencionar porque eu me pergunto,
mas Arthur, você atua defendendo estuprador? Eu falei, não, eu não atuo, é uma questão moral. Questão de abuso infantil, você atua? Não, não atuo também. Mas é uma questão minha, eu gosto sempre de mencionar isso, né? Porque assim, dentro do ramo do direito criminal, você tem muitos outros ramos que você pode estar atuando, pode estar fazendo a defesa, né? E por que eu menciono isso? Eu vou trazer 2 processos aqui, e foram 2 que me marcaram muito. Um desses processos envolveu o quê? E foi a única vez que eu peguei, e foi uma lição de vida para mim, tanto dessa parte, o que eu estou fazendo como advogado, o que eu estou fazendo para a sociedade, e não pensando só no viés financeiro, né? Mas envolveu também a questão que foi um pedido pessoal, né? Envolveu um caso que envolveu questão federal, Polícia Federal, e era o consumo de pornografia infantil, né? Deu uma operação grande da Polícia Federal, apreendeu várias pessoas, as pessoas que estavam consumindo esse tipo de material. Não era uma pessoa que teve o contato direto com um menor, uma criança, um bebê, o que for, né, que a gente fala. Não é pessoa que teve nada físico, mas ela consumia esse conteúdo. E se a pessoa ela consome esse conteúdo, ela faz com que a pessoa que produz esse conteúdo venda mais, produza mais, e esse mercado não para, né? E nesse sentido eu peguei o caso, foi um pedido pessoal, não vou ficar mencionando aqui clientes, de quem que foi, né? Mas que mexeu muito com o meu psicológico. Aí você vai ver o conteúdo, é um conteúdo pesado, que você nunca imagina, foi dos meus primeiros casos como advogado, era novo, e você tem que ter estômago para isso, né? E nesse sentido, falei, vou defender, sem julgar o meu cliente, vou fazer defesa partindo do princípio do direito do meu cliente. Só que eu estava entrando muito em conflito com o meu lado pessoal. O que eu estou fazendo? Estou defendendo aqui, por mais que tenha sido pedido pessoal de uma pessoa próxima a mim. E nesse sentido, fiz toda a parte, fiz o acompanhamento no depoimento, junto, né, lá na Polícia Federal. Polícia Federal já é um pouco diferente, né? Depois foi oferecida denúncia. Como eu falei, né, teve audiência de instrução, depois teve alegações finais. Consegui absolver o meu cliente em um dos crimes. É uma decisão assim que serviu, que a gente fala hoje, como uma jurisprudência para outros casos assim, mas é porque eu vi o quê? Que tinha ali um erro da perícia, do perito, entendeu? Não fez de uma forma correta, não respeitou os trâmites que deveriam ter sido feitos, e um dos crimes eu consegui uma absolvição, né? E é um precedente para outros casos também. Consegui, foi uma vitória para o escritório, mas eu cheguei no final e parei, pesei e pensei, o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer como advogado? Quero trabalhar nisso, quero defender todos os tipos de crimes cometidos pelo indivíduo. Falei, não vou. Por mais que não foi um contato direto, para a pessoa que consome esse tipo de vídeos, ela também faz com que as pessoas produzam. Estimula. Mas o caso que eu quero trazer aqui, só para mostrar, daí a questão do tráfico de drogas, um caso que marcou muito, e eu já vou ser mais rápido nesse sentido. Foi um caso que ocorreu mais ou menos em 2020, que eu me lembre, né? Aí também foi um grande caso que repercutiu muito na cidade de Guarapuava. Foram presos mais ou menos umas 15 pessoas, faixa etária de 20 a 26 anos, jovens, estudantes de faculdade. Teve também que foram presos aqui em Curitiba alguns. Teve assessor de vereador preso, teve filho de gente importante presa, né? E nesse sentido também tinha o meu cliente que eu representei, né? Todos estudantes de escola particular, mas era uma apreensão grande, assim, de ter grupo posso trazer aqui, que eu não estou mencionando nomes, né? Grupo de compra de drogas para festas universitárias, de raves, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 comprimidos de êxtase e outros tipos de drogas, assim, em grandes escalas de quantidade, não é em pequena escala, né? E foram presos. E aí, o que acontece? Quando a mídia ela cai em cima, né? Ela tende a fazer com ali principalmente o Ministério Público e o sistema judiciário, a ficar em cima, ter uma pressão em cima, né? Por parte ali do Ministério Público, para que ele haja,
para que ele ofereça denúncia, né? E também a parte da polícia, né? Por toda a investigação ali, toda a pressão. E foi um caso assim que o que acontece? A maioria das pessoas não tinha antecedente criminal. E o mais difícil do advogado criminal no meu começo, e hoje já estou bem calejado disso, é você lidar com a família aqui fora do cliente que está preso. E principalmente mãe ou pai sempre fala que o filho não é culpado, que o filho não é traficante, que o filho não é isso, que isso. E a gente está para defender o direito lá. E nesse caso, é muito difícil lidar com a mãe, principalmente, da pessoa quando é mais nova presa. Então, o advogado, além de ser advogado, às vezes você é psicólogo também, né? Nesse sentido, passou toda a fase de instrução, ele ficou um bom tempo preso, né? Ele teve audiência, ele foi condenado a 12 anos. 12 anos, a gente sabe que é, só esclarecendo aqui, acima de 8 anos é regime fechado, né? 4 a 8 anos é regime semiaberto e menos de 4 anos é regime aberto. Não vou entrar em termos técnicos aqui, senão a gente vai ficar até 10 da noite. E nesse sentido, só no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, depois da sentença, o juiz falou para não responder em liberdade meu cliente, ele ficou quase 2 anos preso. Nossa. Mas o escritório e a gente trabalhando junto com os outros advogados, nessa área é muito importante o advogado criminal se unir com seus clientes para ter uma boa defesa, né? E nesse sentido, depois da sustentação no tribunal, nós conseguimos a absolvição, né? Reduzimos a condenação dele para 3 anos e pouco. Foi uma grande vitória, foi muito comemorado. Hoje ele está em liberdade, né? Foi uma grande vitória de um caso que repercutiu muito, e por outros casos similares nós vimos condenações de 17 anos, 15 anos, 20 anos, 12 anos já tinha sido um pouco abaixo do que a gente tinha visto em casos similares, mas cada caso é um caso. E você reduzir para 3 anos e 3 meses foi uma grande vitória, né? E diante de todas as provas produzidas, a gente conseguiu falar de uma quebra de cadeia de custódia lá e deu certo, né? Então foi muito importante, é um caso que eu nunca vou esquecer assim, porque envolveu tanta parte do meu cliente lá dentro, mas como da família aqui fora. Eu lido muito com a família aqui fora, mas hoje estou muito mais calejado. Já o advogado com o tempo, ele está muito preparado e sabe lidar. Sim. E né? tem que dar a devida atenção também da família, né? Não adianta a gente querer se limitar à parte técnica ali no nosso trabalho, que, como o doutor colocou, faz parte ser um pouco psicólogo, né? Faz. Então tem que saber lidar com isso também, passar as informações corretas ali, né? Dos familiares. Uma questão interessante que o doutor quando estava explicando do seu outro caso marcante, que eu gosto sempre, né, de colocar uma das coisas mais legais, entre aspas, que eu acho da profissão, é que a gente pode escolher quais casos a gente quer pegar, né? Eu trabalhei muitos anos como assessora de magistrado e lá não dá, né? Quando você é assessor, quando você é juiz, quando você é promotor, delegado, você não pode falar, não, esse caso aqui eu não acho que se adequa aos meus princípios e tudo mais, então não vou pegar. E o advogado, não, eu entendo que essa causa que ressoa em mim, diríamos assim, né, e eu vou pegar, eu vou defender, né, então isso eu acho muito legal da nossa profissão, né. Isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu não julgo o advogado que pega também. Sim. Porque ele está fazendo o trabalho dele, né. Então, nós advogados, nós temos que estar unidos também, né? Alguém tem que fazer, né. Então, assim, mas é uma questão minha, né, uma questão pessoal, como outros advogados também. Conheço mulheres que, na questão de Maria da Penha, advogadas, mulheres que advogam só para a parte da vítima, da mulher, que dá para fazer essa questão do todo o acompanhamento, né? E por uma questão também pessoal, moral, defesa das mulheres, proteção das mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, tem os advogados que defendem a outra parte, a parte do agressor, mas ele está fazendo o trabalho dele também nesse sentido. E cabe as pessoas entenderem isso, e a gente sabe que é um pouco difícil. Né? Bom, doutor, hoje o senhor veio mais para falar para a gente da questão dos golpes, e eu acho que um tema que está bem na moda e que o pessoal deve ter bastante dúvida, né? É a questão do chamado golpe do tigrinho. Doutor, pode explicar para a gente um pouco? Vamos lá. Está muito na moda hoje. Já chegaram alguns clientes no escritório. Eu não pego esse tipo de caso, mas eu posso mencionar, eu posso fazer toda a instrução para o cliente, mas aí porque eu não vou ter um retorno para o cliente financeiro. A gente consegue fazer toda a parte. Você quer que eu faça acompanhamento para a gente registrar um boletim de ocorrência, para te instruir, faço toda a instrução.
Mas para você estar reavendo é muito difícil, né? E vamos falar assim, o golpe do tigrinho. O que acontece hoje muito? Cada vez mais os golpes virtuais eles estão aumentando. Eu não ia falar, mas vou trazer aqui um dado aqui só no Rio de Janeiro. E aqui só para não esquecer, né? Saltaram de 2015, que existiam 201 tipos, né, de estelionatos, transformou em 2023 para 11.485 tipos de estelionato. E muitos desses são os golpes virtuais. E o golpe do tigrinho, que é aquele jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho, que for do jogo que tem, que acontece, né? Tirando um pouco, sendo mais claro nesse sentido, para depois falar um pouco do meu papel como advogado, a pessoa vai lá, ela deposita um valor na plataforma, né? Deposita R$500, deposita R$1.000. Existem duas formas desses golpes eles estarem ganhando dinheiro. Um dos casos é o cliente que chegou no escritório, Arthur, ganhei mais de R$500 mil no jogo do aviãozinho, né? Eu não estou conseguindo sacar esse dinheiro, a plataforma não me deixa. Eu falei, isso aqui eu não golpe, quanto você depositou? Eu iniciei com R$1.000, eu quero saber ele ganhar meus R$500 mil. Você tem como reaver esse dinheiro? Eu falei, não, você perdeu R$1.000, você não ganhou R$500 mil, né? Nesse sentido, eles utilizam o quê? De um vício, de um jogo, da pessoa ali, por ela ter uma tentativa de ganhar um dinheiro fácil, né? Ou pode ser por um jogo virtual, ou pelo tigrinho, por uma casa de apostas ali mesmo, né? E nesse sentido, a pessoa não está percebendo que ao invés dela estar ganhando dinheiro, ela está perdendo. Desse jogo do aviãozinho, ele perdeu os R$1.000. Do jogo do tigrinho, a pessoa vai depositando, vai apostando, né? E aí, não é só um golpe, né? Também é uma questão de um vício, né? E no final não está tudo regularizado, regulamentado isso. E o que o estelionatário ele normalmente faz? Ele pega normalmente um CPF de um laranja, né? Que nem sabe o que está acontecendo. Eles dão algum jeito no banco e eles conseguem receber nesse CPF, na conta vinculada a essa pessoa que não tem relação nenhuma com o estelionatário, os valores das vítimas, né? Tanto do golpe do tigrinho, mas aqui mais do foguetinho, que eu vou falar que é o jogo que mais está em moda. E daí o que acontece, né? O estelionato aí, você está induzindo a vítima em erro. E o que? O golpista, né? Essa terceira pessoa estelionatário, ele está obtendo uma vantagem financeira, induzindo uma outra pessoa em erro, né? A gente coloca lá, pode mencionar, a gente fala o artigo 171, né? A gente está falando do crime de estelionato, pode mencionar outros crimes ali, mas em específico seria esse. Muitas vezes envolve uma própria associação, né, doutor? De tudo, assim. E assim, a pergunta principal é, o que o advogado criminal pode fazer? Primeiro a gente faz uma análise. Para qual CPF que for, eventualmente vai para um CNPJ, mas é um pouco mais difícil. Se esse site, essa empresa, essa plataforma está vinculada ao Brasil, mas normalmente não tem nenhuma vinculação, é muito difícil você localizar, né? Ter esse localizador. O crime da internet facilitou muito, o meio virtual. Os bancos digitais bancos também, digitais, a inteligência artificial está ajudando muito para esses estelionatários a cometerem o golpe. Mas nesse sentido em específico, a pessoa é induzida em erro, ela perde o dinheiro, pode ser desde 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 reais, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Depois que ela percebe que ela caiu no golpe, ela entra em contato com o advogado. Normalmente o advogado vai fazer o quê? Vai registrar um boletim de ocorrência. Muitas vezes pode se iniciar uma investigação, mas muitas vezes a própria polícia ela fica de mãos atadas, que não tem para onde ir. Então, muitos desses casos, principalmente aqui, o que a gente pode falar, que é o do tigrinho, foguetinho, esses jogos virtuais, é muito difícil você reaver o dinheiro. Eu já vi em golpe de criptomoedas, né? Mas do tigrinho específico, nunca vi. Normalmente está em nome de laranja, mas eu já vi influenciadores digitais sendo presos, quadrilhas sendo presas, né? E eventualmente, se você lá está com um processo e o juiz lá, depois de oferecer denúncia tudo, foram apreendidos bens, né, ou valores, eu já vi casos, né, em muitos casos vai em favor da União, mas as vítimas elas acabam sendo indenizadas, né? Mas isso mediante um processo criminal. E nesse sentido, eu nunca atuei em específico no tigrinho, porque a gente só faz esse acompanhamento da delegacia, da instrução para a parte, o que ela deve fazer. Mas eu já adianto para o cliente que a principal preocupação dele, em muitos casos, é reaver o dinheiro. Não é nem que a pessoa lá cometeu o golpe e seja condenada. Eu preciso reaver meu dinheiro. Em segunda
em segundo plano fica a condenação desse criminoso. Sim. Então a gente adianta, olha, dificilmente você vai rever o dinheiro. Então não adianta eu fazer esse trabalho para você, né? Porque eu não vou ter o resultado obtido que é o quê? Reaver o dinheiro do golpe que você sofreu, de qualquer valor que seja. Doutor, sobre o tema dos golpes, o senhor pode falar pra gente da questão do conhecido golpe aí quanto ao menor de 14 anos? Eles colocam, né, como golpe de menor de 14 anos, né? Mas uma nomeação específica para isso não existe, né? Mas é o caso que já chegaram alguns clientes no escritório e eu vejo muito na rede social, né? Quando chega algum contato também, é o quê? Esses estelionatários, eles normalmente vão no Instagram, normalmente é um homem que sofre esse golpe, né? Faixa etária 20 mais, 30 mais. Pode ser tanto casado ou solteiro, mas muitas vezes o homem é casado, né? E de repente vai lá, tem uma mulher que segue ele no Instagram, tem uma mulher que segue ele no Facebook, que hoje muitas pessoas mais velhas continuam no Facebook ainda, né? Com um perfil falso, bem elaborado lá. Normalmente é uma mulher bonita, apresentável ali, né? Com uma aparência boa. Eles começam a trocar mensagens, né? Pelo chat ali, e as mensagens já começam a ter um teor íntimo já, né? De ambas as partes, né? Só que ele pensa que está conversando com uma mulher, né? Naquelas fotos do perfil, quando na verdade normalmente são estelionatários lá se passando por essa mulher. E normalmente tem troca de fotos íntimas. Então vai lá, eles passam uma foto ou com uma roupa íntima, uma mulher, ou sem roupa, né? Da parte da mulher. E daí, em contrapartida, ele vai lá e passa uma foto do órgão genital dele, uma foto pessoal também, onde ele esteja sem roupa. E de repente passa um dia, do nada, chega no meu celular dessa mulher, e daí começa a mandar foto, manda de mensagem, áudios, passando pelo, na verdade, o pai dela, falando: olha, você estava falando com a minha filha, não era uma mulher total, era uma menina aqui, né? Você via que pela aparência aqui, ela não tinha nem 18 anos, ela era menor de idade, 14 anos, você viu pelas fotos pressão, aqui, sim. Né? Pelas fotos dava pra ver que era uma menina, que aparentava ser uma menina, você não se importou com isso, tal. E se você não depositar R$1.000, R$2.000, o valor que seja, a quantia que seja, eu vou pra polícia, né? E vou contar tudo pra eles. E às vezes o homem é casado, né? E daí ele tem esse medo pela questão de passar para a mulher, pela questão da infidelidade. Ou é um pai de família, às vezes não é casado, mas com medo de ser menor de 14 anos está cometendo um crime, né? Por ter uma pessoa menor envolvida. Sim. E nisso a pessoa não pensa no consultório de advogado, no momento da pressão, deposita o dinheiro. R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Eu tive um cliente meu que depositou R$20.000. Ele só chegou depois de depositar R$20.000 todo dia ele depositava um valor, nervoso, tudo. Nunca tinha visto um caso assim. Normalmente se deposita uma ou duas vezes, a pessoa já se toca que está acontecendo uma coisa de errado ou vai consultar o advogado. Então é muito importante nesse caso, se acontecer qualquer coisa parecida, você pensa um pouco, respira. Antes de cair na chantagem. Olha toda a situação, todo tipo de golpe, né? Não só nesse, né? Em outros tipos do WhatsApp, Instagram. Pensa um pouco na situação, vai consultar teu advogado, vai ver o que acontece a situação. Se tivesse me consultado ou consultado você, eu já teria falado que isso é um golpe, né? E não precisa fazer o depósito, não vai acontecer nenhum problema criminal, não vai chegar, eventualmente, se o cara é casado, na tua mulher, o que for, né? Você já consegue antecipar. Eu já antecipei muitas vezes, mas em outras vezes eu não antecipei. E daí a gente faz todo o trabalho, né? Eventualmente a gente consegue fazer o registro, o boletim de ocorrência, mas normalmente em nome do CPF que foi recebido lá, do laranja. E muitas vezes não tem o que fazer, mas o registro está feito lá. E, eventualmente outro, se tiver mais uma investigação e alguém é preso e tem uma relação, a gente consegue dar andamento nisso. Mas o principal aqui desse golpe é você evitar o teu cliente que é no golpe. Sim. Você evitar a pessoa que é no golpe, né? É muito importante isso. E nisso a gente dá uma instrução, e o advogado cobra para isso também, né? Sim. Então, você evitar, e eu vou trazer mais depois no nosso próximo encontro, né? Outros golpes, a forma como o escritório atua, como que você pode estar alertando o teu cliente, como que eventualmente os bancos, tem muitos golpes bancários, podem estar alertando, né? Proteção do Instagram, WhatsApp, qualquer rede social que for, né?
o que pode estar sendo feito, o que eles podem estar sendo responsabilizados também quando às vezes a pessoa cai no golpe. Doutor Arthur, obrigada hoje pela sua participação, todos os esclarecimentos aí. A gente aguarda o doutor no próximo encontro. Se você gostou, comenta aí pra gente. Se tiver dúvida, quiser saber mais aí que o doutor Arthur possa nos ajudar, comenta aqui pra gente. Obrigado, agradeço pelo convite, né? Com certeza vamos estar conversando mais e com um pouco de mais tempo sobre outros temas também. Doutor, gostaria de deixar pra gente os seus contatos? Deixo sim. Quem quiser entrar no Instagram, o escritório é AG Advogados Associados, né? E também rede social privada é Arthur Gasparim. E o meu telefone é 41 9997 3853. Mas entre lá no Instagram, lá, qualquer dúvida pode estar entrando em contato. Muito obrigado, viu? Obrigada. É isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.